Olá, paz de Deus, uma ótima noite. Hoje é dia 6 de julho de 2022, começo da noite, e são 19 horas e 22 minutos, né? E eu fazendo aqui mais esse vídeo aqui para falar um pouquinho das coisas de Deus, de alguns pensamentos, de algumas reflexões, né? Mais um trechinho. Tem é, de um tempo para cá mudado muito a forma, né, de se comunicar. Na verdade, a gente vem fazendo experiências, né? Faz de um jeito, depois faz de outro, né? Não que de uma forma eu vou encontrando, vou descobrindo que está errado, não, eu vou modificando, né? Até chegar de uma forma que ficará bom, né? Que o, o resultado da, das das minhas escritas, daquilo que escrevo, ou daquilo que coloco para uma reflexão, né, ela possa ter uma contribuição com a vida das pessoas, né? Acredito que vai chegar um determinado momento que haverá uma interação, né? Uma haverá uma vamos interagir com outras pessoas, né? Talvez online, né? Quem sabe chega a esse ponto. Embora eu me vejo muito limitado para isso, né? Eu estava falando nos vídeos anteriores a respeito do meu irmão Christian. Ele, o homem de assim, ele realmente vive para a crença dele. Ele tem o trabalho dele, a atividade econômica dele, mas ele vive para a crença. Ele é muito parecido assim com a congregação cristã no Brasil, sabe, assim, no sentido do o local que a crença dele ali, onde ele participa, ele não recebe nada dali. Ali tem arrecadações, tem tudo, mas ele não recebe um centavo. Super honesto, honesto, simples, uma pessoa bem correta mesmo. Sai do bolso dele, mas o que é doação ali não põe no bolso dele. É bem interessante. Então, é, um dia, quem sabe, eu chego numa posição assim, mas eu tenho muito ainda que me melhorar, muito que adquirir, muito que no sentido espiritual, no sentido de amadurecimento, de experiências, né? Eu estou num momento assim de busca pelo uma pelo um controle de si mesmo, né? De si próprio. Acabou de mandar uma mensagem para mim, né? Tá viajando agora, tá indo viajar agora, né? E, e já já eu escuto, já já eu escuto, né? Então ele eu tenho muito que me melhorar. Ele já tem uma doutrinou a sua vida, né? No sentido de evolução espiritual. Ele já doutrinou, ele já tem as atividades diárias, né? Ele tem uma rotina, né? Uma rotina, né? E um conteúdo doutrinário, né? Para ele próprio, né? Ele se, ele se há uma doutrina de vida, exercita uma, uma postura, um comportamento, um sentimento, né? É claro que para tudo isso nós precisamos ter algo dentro de nós, já de natureza. E nós temos, todos nós temos, às vezes, a nossa natureza boa, ela fica camuflada, né? Ela fica tão contaminada com as coisas ruins dessa vida, que a nossa natureza boa não consegue superabundar as coisas ruins, né? E isso é o princípio, sabe? Você conseguir, né? Conseguir alcançar, né? A tua natureza boa, a natureza que nós temos, a natureza que provém de Deus, porque a criação de Deus ela é boa, a criação de Deus, né? Ela se contamina, né? Mas ela é boa. Se ela enxergar, se ela adquirir, se ela tiver,
se ela conseguir ver conscientemente, né? Se você conseguir, a sua estrutura humana conseguir ver o sentimento, conseguir enxergar conscientemente a estrutura espiritual, né? Então as coisas começam a ser modificadas. É claro que isso exige um esforço, exige muita paciência de nós mesmos. Nós temos que ter paciência conosco, né? Exige paciência, exige esforço, exige uma luta, uma bravura, né? E exige principalmente, né, um exercício contínuo para que nós possamos alcançar, né, dia após dia, uma evolução espiritual, sentimental. Então, quem sabe, né, eu espero alcançar o que ele alcançou, né, a condição espiritual que ele alcançou, né? Hoje eu estou falando dele aqui, né, tomando a liberdade de falar a respeito dele, mas porque é uma pessoa que eu admiro, embora eu deixando claro aqui que eu não sou espírita, né? Eu não, mas eu comecei a entender bastante o espiritismo, assim, bastante, né? Porque tem muitas pessoas que não conhecem nada do espiritismo e só sabem criticar. Existem coisas boas no meio do espiritismo. Existe. Porém, a essência do espiritismo, né, embora eu acho que eu estou errado, né, acho que não é bem assim. Se você é falar com os espíritos, não, é falar com tu, com a tua alma, né? É a tua alma. A essência do espiritismo é a tua alma, o fundamento, né? É a tua alma, não é os espíritos que cercam, que vêm, não. É a tua alma. É uma cura para ti, é uma libertação para ti, é um trabalho de evolução, ou vamos dizer assim, de descontaminação, de purificação. É muito parecido com as coisas que as igrejas fazem, né? As igrejas protestantes, as igrejas, a igreja católica, enfim, todas as outras religiões. A questão é do espiritismo, eu não vou falar a respeito, porque eu não posso, é até feio isso para mim falar, meu irmão. É que eles, não é que eles invocam, eles não invocam espíritos, né? Pelo contrário, os espíritos mandam chamar eles, né? Mandam chamar os espíritas, como diz, é o homem da luz, aquele rapaz da luz, o homem da luz, é assim que os espíritos chamam, chama ele lá, né? Então, e aí eles se comunicam com essas entidades, com esses espíritos, né? E aí tá onde Deus não aprova, né? Então aí tá o problema. O problema tá aí, né? E aí se manifestam os espíritos e acaba perturbando a vida dessas pessoas. E eu, na minha opinião, falei pro meu irmão, falo, né? Ele até não concorda muito, mas eu respeito, né? Para mim, os espíritos nada mais é que os demônios. Mas eu não tenho um conhecimento profundo a respeito disso. Mas para mim, dentro da minha crença, dentro do que eu entendo, é os demônios, né? E Deus não quer que nós ficamos aí conversando com demônios. Nós temos que botar ele para longe de nós, né? É isso que nós temos que fazer. Mas eu estou buscando uma aproximação, né? Uma evolução, um conhecimento maior a respeito desses assuntos, né? Porque nós vivemos num mundo, se a gente vê aqui, ó, mundo materializado, né? Mas a essência desse mundo, não, o fundamento, né? A essência desse mundo, acho que a palavra certa é essa mesmo, a essência desse mundo é totalmente espiritual. Nós enxergamos esse material, as coisas materializadas, as pessoas, o homem,
as pessoas que falam com você, né, que você toca na pessoa, você enxerga isso, mas por aquilo que os nossos olhos não enxergam, né, é o fundamento, é a essência do mundo, é o espiritual, né? Se você e outra parte também, não exatamente nessa forma que eu vou falar, mas a maçonaria, ela, de certa forma, de uma forma um pouco diferente, mas ela estuda tudo isso também, né? Estuda esse, esse fenômeno, né? Esse fenômeno espiritual, né? Ao qual nós não enxergamos, mas nós percebemos, né? Então, embora a maçonaria ela não é religião, ela é conhecimento, ela é uma porta, é um portão que te introduz a um caminho de conhecimento, né? E muitos pensam que é religião, que está envolvido com isso, com aquilo. Não conhece, não sabe, né? Agora, as pessoas que estão ali, pode ser que estejam envolvidos com isso e com aquilo, né? Um é evangélico, outro é judeu, outro é espírita, enfim, né? Pode estar envolvido com isso, mas o tempo vai levando ele a um amadurecimento, a uma evolução, a um aprendizado, a um conhecimento, né? E aí ele começa a entender a prática das coisas, a prática disso tudo, né? Então, eu quero alcançar. Eu acho que todos nós deveríamos alcançar essa porção. Porque essa porção de conhecimento, né, de experiências, né, você sentir, olha que coisa que maravilhosa. Tem dias que eu estou nesse estado, né, estar num determinado local, isso pode ser em qualquer lugar, e você sentir a presença de Deus como você sentir a presença maligna. Você sente isso, né? Estive conversando com meu irmão uma parte que aconteceu dentro da igreja. Dentro da igreja. Né? Uma pessoa, uma moça lá, estava lá. Né? Alguns que talvez vai escutar. Espero que também, se for para escutar, escuta para o bem. Não escuta para o mal, não. Né? Para críticas, não, escuta para o bem. Né? Aconteceu, uma moça estava lá, parece que um espírito. Parece não, um espírito tomou, né? Aos olhos de quem não entende, parece. Mas quem, né, tá buscando sabe que é um espírito. Um espírito tomou aquela moça. Fez uma zoarra ali, um movimento dentro da igreja. E levaram essa moça para o banheiro. Chegou lá, tava lá as irmãs e aguinha e isso e aquilo. E a Lisa para lá, a Lisa para cá. Um irmão me chamou, vamos lá, vamos. Eu fui eu e ele. Fiquei de pé, assim, distante. Distante, mas perto, assim, a menos de 2 metros de distância da pessoa, em pé, quieto. O outro irmão saiu para fora, mandou as irmãs, os irmãos com autoridade, falou, as irmãs se afastou. O irmão ficou do lado de fora, assim, um pouquinho, quase do lado de fora, do banheiro, né, do salão do banheiro, né, a parte ali. E aquela moça foi. Eu olhava pra ela, fiquei assim, olhei pra ela. Não olhei com cara de mal, não olhei. Fiquei ali assim, do jeito que eu tô aqui, né? E ela olhava pra mim assim, ela levantava a cabeça e ela foi ficando tranquila. Eu perguntei pro meu irmão, porque eu já tinha essa ideia mais ou menos, né? Mas o meu irmão me falou com perfeição de conhecimento, com conhecimento, ele me falou, né? O que é que houve ali? Houve ali uma autoridade moral, espiritual e moral. Houve ali uma autoridade. Ali é um local que naquele momento que ela estava lá, ela
vamos dizer, as coisas de Deus, o espírito em torno das coisas de Deus estava disperso. Quando ela estava fazendo a arruaça, estava disperso. Porque o inimigo ele só entra quando Deus não está, quando o movimento, a espiritualidade divina de Deus não está se manifestando. A espiritualidade divina de Deus se manifesta quando existe uma comunhão. Quando existe uma comunhão, uma união, um respeito, né? Uma reverência do povo em relação às coisas de Deus. Não há isso, o inimigo ele começa a se movimentar, né? Foi para lá pro banheiro, foi a mesma coisa. Mandou separar, mandou todo mundo ficou lá. Não precisou abrir a boca. Quem estava ali era alguém que estava ali, né? Vamos dizer assim, defendendo, não é defendendo com espada, nem com briga, nem com. Não. É defendendo, ocupando o espaço celestial. Havia ali uma autoridade espiritual em relação às coisas de Deus, o local onde Deus habita naquele momento. Houve uma autoridade ali. Houve entre eu e o irmão uma comunhão, que não chegamos, não combinamos nada, foi uma comunhão, uma ligação espiritual, uma comunhão, uma união entre eu e ele. Aquele espírito saiu. A menina cessou e voltou lá para o seu lugar. Lá o que aconteceu eu não vi mais, né? Se teve alguma coisa, parece que não. Eu acho que não teve, né? Porque aí eu fica do lado da parte das irmãs, eu já não vi, né? Mas parece que o negócio silenciou, né? Então isso eu quero buscar cada vez mais isso, né? Cada vez mais. Às vezes eu estou num determinado lugar, eu sinto a presença de Deus também, a presença de coisas boas, né? E no detalhe, outra coisa, quem vive, quem busca essas coisas, começa a viver por conta de Deus. É claro que você faz a sua parte, que você cuida da sua vida, do seu trabalho, né? Você vai fazer a sua parte, né? Mas sabendo que o teu sustento é Deus, né? Você não tem a certeza de nada, né? Você vive, você está fazendo a sua parte. Se você precisa fazer um anúncio para o cliente chegar, você põe o teu anúncio, faz o trabalho quando chega, ou sai para a rua para vender alguma coisa, ou vai para o balcão, ou vai, enfim, você vai fazer a sua parte, né? As coisas vão acontecendo, né? E quando vai acontecendo, às vezes você vê também que chega a dificuldades, momentos críticos até. Vou perder, vai acontecer. E quando você fala assim, eu vou perder no sentido de falar assim, o negócio tá ruim. O negócio tá ruim, tá, né? Mas no fundo, lá dentro de você, você tem uma tranquilidade. Vem ter uma tranquilidade e você segue o teu curso, sem desespero, sem, né? Você segue o caminho, vai seguindo. E quando você vai vendo, as coisas vão acontecendo. Chega um, chega outro, chega, né? E a coisa vai dando certo e vai acontecendo, né? Agora existem as loucuras também, né? Que nós fazemos, né? Eu ganho, vamos dizer, eu ganho R$1.000. Eu ganho R$1.000 e tenho uma vida compatível com 2.000. É loucura, né? E aí tem coisas que Deus permite que nós passamos, porque para que nós aprendamos, né? Viemos aprender que não é dessa forma. Você não pode, né? Agora, as situações como eu tenho negócios, né? Eu ganho X aqui, X ali, X. Às vezes as coisas dão uma apertada, né? E você está acostumado a viver com um determinado valor, vamos dizer que, vou falar um valor qualquer, vamos supor que é 3.000, né? R$3.000. É o teu costume, às vezes você ganha 3, 4, 5, mas você tem umas contas em cima de 3.000, né? E às vezes tem mês que você chega, não, eu ganho 1.000. Esse mês está finalizando, mas quando você vê, menos você espera, quando há uma tranquilidade, uma confiança sua em Deus, a coisa chega, quando você vê, se pagou, às vezes pagou atrasado mesmo, às vezes o negócio danou, enrolou, mas isso não importa,
Né? Quem está preocupado com isso é as pessoas voltadas para as coisas desse mundo. As coisas de Deus não funcionam nesse protocolo. As coisas de Deus funcionam em outro tipo de protocolo. O protocolo é a confiança em Deus. Você tem que confiar. Fala assim, eu dependo de Deus. Deus, ele é o meu sustento. Pernilongo aqui, gente. Deus é o meu sustento. Está na mão dele. Se vier, veio. Se não vier, é porque ele sabe de tudo. Ele está me preparando, ele está fazendo alguma coisa, né? Ele está me ajudando. Quando você vê, passa um mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 3 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, naquele mesmo formato, né? E quando você viu, houve uma evolução em você, até mesmo para lidar com as coisas materiais, né? Houve uma evolução no sentido de autocontrole, controle de si próprio, para conseguir lidar com as coisas dessa vida e também com as coisas espirituais, né? Então as pessoas é muito difícil isso. É difícil para mim ainda, né? Muito difícil. Eu tô muito aquém, né, daquilo que eu desejo, que aquilo que eu quero, que eu espero de mim, né? Então tem muita gente que não consegue compreender isso. A maioria não consegue compreender isso. Mas essa é a única forma, né? Nós buscarmos essa evolução, essa espiritualidade, esse caminho, né? Tá muito além de você sentar no banco de uma igreja e estando lá, glorificar. Tudo isso é muito bom. Faça, né? Se o teu prazer é esse, da glória, aleluia, glorificar, testemunhar, fazer, se a tua alegria é essa, faça com alegria, né? Faça com alegria, mas não é só isso. Isso é muito pouco. Isso não vai te modificar, né? Não vai te modificar, né? O que vai te modificar é você querer se transformar, né? É um processo difícil. Eu sei disso. Eu vivo isso. É um processo muito difícil. Às vezes quando eu penso que estou indo, às vezes volto, né, uma avenida para trás, ou 2 avenidas, né? Acho que estou chegando no caminho. Quando eu vejo, eu estou amarrado ainda, né? Mas esse é o caminho, não tem outro caminho, né? É buscar dessa forma. As pessoas, você vai encontrar pessoas para te ajudar? Pode ser que sim. Pode ser que você seja solitário nisso. Pode ser que Deus prepare algumas pessoas também para te ajudar, né? No geral, elas vão te atacar. Porque você está mexendo com algo desconhecido, algo que as pessoas não conhecem, né? É uma doutrina que não é doutrina. É uma doutrina que não se criou. É um sentimento. É um desejo, né? Isso, você pode viver na porção que você está, essa porção aqui, de estar aqui na igreja ou em tal lugar, acreditando, vendo pela televisão, você gosta dessa porção? Viva ela. Só que muito difícil você conseguir uma transformação verdadeira, eficiente, né, para a tua vida. Vai viver igual os outros do mundo normal, né? Então é uma busca diferente, né? É uma busca diferente, mas uma busca gloriosa. Você ser íntimo de Deus, você ser amigo de Deus, maravilhoso isso. Você falar com Deus, você não precisa colocar o joelho no chão. Embora é bom colocar o joelho no chão, né? Nós temos que dobrar o nosso joelho, falar com Deus, mas eu acho que há um momento para isso também. Há uma formalidade, um momento formal para isso. A oração mesmo, a nossa comunicação com Deus é aqui. É aqui, trabalhando, falando com alguém. Falando não, né? Porque quando você fala com Deus, pode até ser que você esteja falando com Deus e com mais alguém, né? No seu tempo, todo o tempo, você tem que estar se comunicando com Deus. É uma oração.
você se comunicando, você dialogando com Deus. Quando você vê, Deus está falando com você. Quando você vê, Deus está te respondendo. Passa a ser uma coisa normal. Normal. Você se comunicar em pensamento ou em fala, do jeito que você quiser, e de repente você recebe de Deus a resposta dele. Aí você fala assim, será que é Deus mesmo? Será? Aí o que acontece? Você pede a Deus, às vezes, se você tiver dúvidas, você pede a Deus um sinal. E Deus te dá o sinal. Né? Porém, o sinal é mais demorado. A resposta de Deus é na hora. O sinal é demorado. E a resposta de Deus não é algo... Pode ser que seja algo que você precisa de imediato. Né? Mas, no geral, você está num diálogo, falando da sua vida, do Senhor, para onde eu vou, por que caminho que eu vou, será que eu vou por ali? E isso, né? Falando assim, não estou falando aqui que nós temos que fazer Deus de supermercado, não. É um diálogo, você está no curso da sua vida, no desenvolvimento das suas funções humanas. E você está comunicando com Deus, você está falando com Deus. Senhor, acho que eu vou mudar. Né? E está falando com Deus, de repente Deus fala com você, muda. Mais ou menos assim, não muda não. Aí você, opa, acho que Deus falou para mim não mudar não. E continua falando, dependendo, não muda não. Né? Então, essa comunicação é importante. Né? É importante. E eu não estou dizendo aqui que nós devemos parar de ir nas igrejas, que nós devemos. Não, lá é super importante. Lá é a casa de Deus. Né? Nós alcançarmos uma condição de falar e ser respondido por Deus não é algo fácil. Não é toda hora que você está bem assim com Deus, que você está bem espiritualmente, que você está no plumo. Não. E às vezes você precisa de uma intervenção, de uma como é que se chama? Não é intervenção não, é do mensageiro de Deus. E Deus usa o que Ele quer. Né? E as igrejas, não estou diminuindo as igrejas é instituído por Deus. É lugar sagrado. Deus Ele usa. Porém, está tão... Né? Os homens estão tomando conta, mas ainda Deus se usa ali. Né? Mas os homens estão bagunçando com as coisas de Deus, né? Estão brincando com as coisas de Deus. Mas Deus vai dar conta disso aí tudo, né? Dos homens, por aí. Deus vai dar conta. Deus vai pedir conta, na verdade. Vai dar conta, né? Ele vai pedir conta, né? Do lugar sagrado, do lugar onde tem que sair dali amor, muito amor, muito amor. Ali é lugar de sair amor. E falando nisso, muitos até que no desejo de ver você exercendo as coisas de Deus naquilo que ele acredita, né? Ele acaba sendo uma pessoa intransigente, uma pessoa ignorante, uma pessoa, né, que eles, né, não é ele, é eles, né? E começam a fazer da casa de Deus uma rinha, um lugar de guerra, de lutas, de disputas, né? Onde é o lugar que nós deveríamos estar ali se abraçando, né? Numa íntima comunhão com Deus. Aquele lugar ali, ele tinha que estar ali, nós tinha que estar, os coraçãozinhos tinha que estar subindo ali, mas não tá, né? Então é isso que eu senti de falar, né? Em breve eu acredito que Deus vai abrir essa porta para mim, voltando lá no começo do vídeo. Esse meu irmão, ele tem uma atividade e eu desejo ter algo muito parecido, né? E as coisas que ele faz eu acho muito, muito bom. E eu quero ter algo muito parecido. Porém, eu não quero juntamento de pessoas, né? Não, juntamento de pessoas dá problema, né? É eu sozinho. Se muito, 2, 3, 4 no máximo, né? Servir a Deus sem placa, né? Sem
sem qualquer coisa que me impeça, que me coloque correntes, que me impeça de fazer aquilo que o meu coração deseja fazer em Deus, né? Então, acho que era isso que eu desejava falar. E é e é isso aí. Então, ótima noite para todos. 30 minutos. Eu queria falar menos. Na verdade, eu queria tanto falar 2, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos no máximo. Mas o assunto não. Né? Então, é para aqueles que estão com fome. Porque quem está com fome, dá uma beliscadinha assim e logo vai embora. Mas quem está com fome, escuta. Né? Igual as respostas que nós temos, né? Ou escutei lá. Eu não deixo ativo os comentários, porque tem gente de todo tipo, né? Mas outro dia eu deixei ali, umas 2 vezes, 3 vezes no máximo, eu deixei. As pessoas falam bem, tem muita gente que fala bem, mas tem gente que atrapalha, né? Então, e porra, você tem até uns conselhos bons, mas eu vejo diferente, né? As coisas de Deus tem que ter. Ninguém pode atrapalhar as coisas de Deus, né? O que é bom tem que acontecer. Quando começa a amarrar, começa não sei o que, já não é de Deus, né? As coisas de Deus tem que acontecer, né? Se é para levar um pedaço de carne para alguém ali, é para fazer o bem, não importa se a pessoa lá tá de calça curta, se ela tá, enfim, não adianta, é para fazer o bem, faz, né? Começar a amarrar é o inimigo, o adversário entrando, aí já não é mais Deus, né? Deus seja louvado.